Detalhes. No ar. Verdes Mares Notícias. Bom dia, começa agora mais uma edição do Verdes Mares Notícias. Os fatos relevantes desse sábado, agora com a apresentação minha, Jocasta Pimentel. Vamos aos destaques de hoje. Famílias deixam prédio onde mureta caiu no bairro Varjota, em Fortaleza. Governo prevê até 30 mil em desfile com Dilma no dia 7 de setembro. Trechos serão interditados provisoriamente para obras do túnel na Avenida Engenheiro Santana Júnior. Verdes Mares Notícias. Milhares de imigrantes que partiram da Hungria chegam à Alemanha e à Áustria. Na manhã deste sábado já tinham chegado a Munique, na Alemanha, cerca de 1.000 imigrantes, de um total de até 10 mil que eram esperados no dia. Muitos deles refugiados da Guerra Civil da Síria, que partiram na sexta-feira da Hungria rumo à fronteira com a Áustria. Para viabilizar os serviços de remanejamento da rede de gás necessários para a continuidade das obras de construção do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior, sob a Avenida Padre Antônio Tomás, hoje será bloqueada a Avenida Padre Antônio Tomás, no sentido centro-litoral, entre as ruas Monsenhor Catão e Fonseca Lobo. A liberação será realizada no mesmo dia. A exposição Museu do Videogame Itinerante, que apresenta 40 anos de evolução dos videogames, estará em cartaz até o dia 20 no Shopping Rio Mar, no bairro Papicô, em Fortaleza. O evento terá mais de 200 consoles que relembram a trajetória dos aparelhos. Durante encontro com o Ministério Público do Ceará, os pré-candidatos ao Conselho Tutelar de Fortaleza ouviram as regras da campanha. A votação será no próximo dia 4 de outubro e, a partir de segunda-feira, as regras de propaganda eleitoral serão liberadas e devem ser realizadas até o dia 27. O Google vai apresentar no dia 29 de setembro, em São Francisco, no estado americano da Califórnia, 2 novos celulares da linha Nexus. Os primeiros com a versão 6.0 do Android, chamada Marshmallow. Nexus é o nome dado aos celulares escolhidos pela gigante norte-americana para receber primeiro uma nova versão do sistema operacional Android. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, abriu consulta pública para revisar as regras de segurança para berços comercializados no Brasil. O texto pode ser acessado pela internet e ficará disponível durante todo o mês de setembro. Famílias deixam prédio onde mureta caiu no bairro Varjota, em Fortaleza. As informações com Aurélio Menezes. Bom dia, Jocasta. Bom dia, Aurélio. 6 famílias tiveram de sair do prédio onde caiu parte da sacada do último andar na tarde da última sexta-feira, na rua Tavares Coutinho, no bairro Varjota. Um bloco foi interditado pela Defesa Civil. Na manhã deste sábado, os moradores concluíram a mudança. Os escombros caíram na entrada do edifício e feriram 2 adolescentes. Segundo o morador do prédio, o engenheiro foi ao local para começar o relatório sobre a situação do prédio e as causas do acidente. Só após a entrega deste relatório, apontando os riscos e as soluções, os moradores podem voltar a ocupar os apartamentos por determinação da Defesa Civil. De acordo com o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Cristiano Ferrer, o prédio está interditado até que o engenheiro contratado apresente um relatório mostrando o que causou o acidente e quais os impactos sobre a estrutura. As adolescentes de 12 e 15 anos ficaram feridas com o desabamento da sacada. As 2 adolescentes foram levadas a um hospital e sofreram escoriações, mas não correm risco de morrer. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício tem mais de 40 anos. Do lado de fora do condomínio, os bombeiros identificaram vestígios de umidade, o que pode ter contribuído para o acidente. Para a Defesa Civil, a estrutura estava sem manutenção. Aurélio Menezes para o Verdes Mares Notícias. A polícia segue nas buscas aos detentos fugitivos da Delegacia Regional de Tauá, a 304 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a polícia, na última sexta-feira, 3 detentos fizeram um buraco na parede de uma das celas
e depois conseguiram fugir pelo portão dos fundos da delegacia. Segundo a inspetora Érica Uchoa, na cela tinha 7 presos. Destes, 3 escaparam. Os fugitivos foram identificados como Francisco Deocleciano Bezerra, mais conhecido como Neguinho do Recurso, Antônio Marques de Lima Moreira e Francisco Jerônimo de Oliveira. Conforme a inspetora, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizam buscas no intuito de recapturar os presos. O aumento do número de casos de dengue em Várzea Alegre tem deixado as autoridades do setor da saúde preocupadas. Já são 428 casos da doença confirmados até o momento, mas ainda são esperados os resultados de mais 42 sorologias que estão em análise. Para Fernando Wilson Fernandes, secretário de Saúde do município, mesmo tendo havido um decréscimo nas notificações nas últimas semanas, a situação é preocupante. Um fato constatado pela Secretaria de Saúde chama a atenção. Quase 98% dos focos do mosquito da dengue estão sendo encontrados no ambiente familiar, ou seja, dentro das residências. A situação da saúde do Brasil é crítica. É como se a área estivesse em uma verdadeira UTI. O superintendente da Confederação das Santas Casas e Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, José Luiz Espigolon, conversou com o jornalista Evandro Nogueira no programa Sábado Show. Ele acredita que a saúde vive o seu pior momento e faz uma avaliação do atual cenário. Esse é o pior momento que eu enxergo para todo o território nacional. Nós temos crises mais agudas em um ou outro estado, mas numa forma geral é uma situação de crise muito grave. Nos últimos anos houve um crescimento muito grande de acesso da população a procedimentos de maior complexidade, aumentando o custo, e o governo federal vem progressivamente retirando recursos do financiamento. Hoje nós estamos trabalhando com 13 bilhões a menos do que o Congresso Nacional aprovou. Quer dizer, então, o que a Presidência da República fez foi contingenciar 13 bilhões do orçamento que não pode ser realizado. Ora, um país que já vinha numa progressão muito grande de ausência de recursos no financiamento, retira do parco financiamento do ano 13 bilhões, fica muito difícil conseguir executar as políticas necessárias. Um exemplo, só nesse ano nós temos previstos mais 480 mil casos de câncer. Nós estamos em agosto. Você pega na região norte, Roraima, tem 1.600 pacientes diagnosticados com câncer, precisando fazer radioterapia para sobreviver e não tem acesso à radioterapia. Quer dizer, então nós temos muitos irmãos nossos brasileiros morrendo porque não conseguem ter acesso em função da falta de financiamento e organização do sistema de saúde público no país. Para Espigolon, as cirurgias eletivas precisam ser feitas em mutirão para diminuir a demanda. A cirurgia eletiva, ela tem tido do governo federal, pouca atenção, porque todo mundo sabe que só campanhas resolvem cirurgias eletivas. Se você faz mutirões, aproveita o centro cirúrgico de uma unidade e realiza rapidamente todas as cirurgias necessárias. E nos últimos 10 anos nós tivemos só 2 mutirões de cirurgias eletivas. O que nós temos visto hoje é esforço de alguns governos de estado, de alguns municípios, em poder realmente colocar uma relação de algumas cirurgias, principalmente na área ortopédica e oftalmológica, fazendo alguns mutirões para resolver, mas o governo federal não tem feito nada nesse sentido. Espigolon também analisou o crescimento da rede privada em detrimento das unidades de saúde pública. E temos um outro problema, Você vê que o governo aprovou, no final do ano passado, o ingresso do capital estrangeiro aqui, que evidentemente tem grande interesse no setor saúde. Os grandes grupos hospitalares nos grandes centros só têm crescido, é o que você falou. Enquanto você tem o organismo público reduzindo atendimento, atrofiando, hospitais universitários sucateados, realmente com áreas fechadas, você encontra na área da saúde suplementar grandes investimentos, inclusive de capital estrangeiro, porque
existe uma saúde suplementar que tem aí 51 milhões de brasileiros que utilizam os planos de saúde e que, de certa forma, remunera mais adequadamente e estimula o investimento de capital nessa área. Muitos problemas afetam os casos das varas da família no judiciário cearense. Segundo o presidente da Comissão de Direito e Família da OAB no Ceará, Marcos Duarte, durante a semana a entidade deve entrar em contato com o tribunal para abrir um diálogo no sentido de dinamizar a precariedade no atendimento das varas da família. Nós decidimos ontem fazer uma reunião extraordinária, vamos até a presidência do tribunal, vamos agendar na próxima semana um encontro com a desembargadora Iracema, presidente do tribunal, vamos oferecer ajuda, mas também vamos cobrar, porque quem sofre com isso, em última instância, é o cidadão, é a criança, é o pai, é a mãe, é a família que sofre com toda essa dificuldade. No próximo bloco do Verdes Mares Notícias, o governo prevê até 30 mil em desfile com Dilma no 7 de setembro. E trechos serão interditados provisoriamente para obras do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior. Verdes Mares Notícias. Otimismo, carisma, credibilidade. Domingo Legal. Suas manhãs de domingo tem mais conteúdo com Evandro Nogueira. De 6 às 10 da manhã. Rádio Verdes Mares. Verdes Mares Notícias. Verdes Mares Notícias. Política. A Comissão de Seguridade Social aprovou o projeto que prevê a distribuição gratuita de ácido fólico a gestantes e mulheres em idade fértil pelo Sistema Único de Saúde. O projeto, apresentado pelo deputado Marcelo Aro, do PHS de Minas Gerais, estabelece que o produto tem que ser prescrito por um médico e obriga o executivo a fazer campanhas educativas sobre a importância do suplemento durante a gravidez. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B que previne a malformação fetal com lesões neurológicas, fissura labial, paralisia da parte inferior do corpo e hidrocefalia. A falta dele também pode levar à morte dos fetos. O relator do projeto na comissão foi o deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás. Segundo o deputado, é mais barato distribuir o produto e prevenir doenças que tratar depois as consequências da falta de ácido fólico na alimentação das grávidas. Tenho certeza que isso aí virando lei, o governo federal vai se empenhar para que toda gestante receba o sulfato ferroso, o ácido fólico, as vitaminas que precisam durante a gestação, aí, para que nós não tenhamos aí recém-natos com dificuldades, que se torna muito mais caro para o governo quando eles nascem aí com várias doenças por falta desses medicamentos. O médico Guilherme Loureiro Fernandes, professor de Medicina Fetal da Faculdade de Medicina do ABC Paulista, participou da campanha e defende a distribuição gratuita do produto. A reposição de ácido fólico, principalmente em multivitamínico, não de forma isolada, ele tende a decrescer a homocisteína. E a homocisteína alta é responsável por cerca de 50% dos casos de defeito aberto de tubo neural, que são a espinha bífida e a anencefalia. O ácido fólico, se dado de uma maneira gratuita, nós vamos com certeza abranger um número a mais de mulheres que vão poder minimizar a incidência dessas malformações todas. Para ser aprovado pela Câmara, o projeto tem que passar ainda por duas comissões, a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta em 1/3 a pena do crime de abandono de incapaz se a vítima for uma pessoa com deficiência. A proposta recebeu parecer favorável do relator da comissão, o deputado Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo. Ele afirma que as pessoas com deficiência, abandonadas à própria sorte,
são mais vulneráveis do que as vítimas que não se encontram nessas condições. Uma questão de aumentar a responsabilidade daquele indivíduo que for tutor, aquele indivíduo que for responsável por essas pessoas, uma vez que eles não estejam cumprindo com a sua função de proteger esses indivíduos com deficiência, eles terão os rigores da lei. O projeto altera o Código Penal, que já prevê aumento da pena para abandono de incapaz, se o responsável é parente ou curador da vítima ou se esta é maior de 60 anos. Nesses casos, a pena comum, que é de 6 meses a 3 anos de detenção, é acrescida em 1/3. Para viabilizar os serviços de remanejamento da rede de gás, necessários para a construção e a continuidade das obras do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior, sob a Padre Antônio Tomás, durante este fim de semana, bloqueios provisórios exigem a compreensão e a atenção dos motoristas em Fortaleza. O chefe de operações da AMC de Israel Brasil informa o bloqueio que será realizado neste domingo. Ficará interditado a Padre Antônio Tomás no sentido centro-cidade 2000. O desvio é entrar à direita na rua Monsenhor Catão e seguida pegar a Fonseca Lobo. Nós teremos agentes de trânsito e orientadores do Via Livre para auxiliar nos desvios de tráfego e fazer o controle dos veículos. Um levantamento detalhado sobre os impactos da crise nas administrações municipais e na própria dinâmica social e econômica das cidades vai ser feito pela Associação dos Prefeitos do Ceará. O exemplo será seguido pelos demais estados do país. A informação chega agora com o repórter Alex Mineiro. A preocupação do movimento municipalista nacional acerca da crise enfrentada pelos municípios em todo o país só cresce. A sugestão do presidente da APRES, Expedito José do Nascimento, durante encontro em Brasília, foi que o Ceará inicie, por meio da entidade, um levantamento detalhado sobre os impactos da crise nas administrações municipais e na própria dinâmica social e econômica das cidades. Já definimos uma equipe onde vai levantar município a município a situação das perdas. Não só as perdas financeiras, a perda por ocasião do desemprego. Porque isso também vai ocasionar nos pequenos comércios locais. Tem município que demitiu 500, outros 400, outros 300, uns mais e outros menos. Mas nós queremos dados reais. Até dezembro, a geração de desemprego no Ceará é muito grande, principalmente ocasionado pelas prefeituras. Porque as prefeituras não têm receita, não adianta estar com o pessoal trabalhando sem ter como pagar. Então são situações como essa que nós vivenciamos agora na prática. Nós temos vários municípios já tomando decisões de demissão, de forma que o gestor não tem outra saída. Além de ter a questão da lei de responsabilidade fiscal, tem a questão da falta de recursos para cumprir os que já estão trabalhando, que estão empregados. O presidente da APRES afirma que, em conversa com o secretário da Fazenda do Estado, Mauro Filho, percebeu que o problema é ainda bem maior para os gestores municipais. Conversando com o Mauro Filho, secretário da Fazenda, e ele disse abertamente que no mês de agosto passado, o Estado deixou de receber do Fundo de Participação do Estado, deixou de receber em torno de 50 milhões. Então isso é preocupante para a gente, entre o vice do secretário é preocupante, né? Porque se o Estado também se receber, o município também se veja o município. O Estado tem uma situação já avisando só que até dezembro está garantido, depois de dezembro como é que fica. Então o próprio Estado tem que se regular, a gente entende, eu entendo que a situação do Estado também não é fácil, porque com a administração de receita do bolo, a administração é para todo mundo. O presidente da APRES conclui que é preciso trabalhar sempre da forma mais transparente possível. Cada gestor precisa continuar ciente da missão que tem e deve prestar com a população. Alex Mineiro para o Verdes Mares Notícias. E o programa Sábado Show entrevistou também o presidente do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, Mário Borges Rosa. O tema saúde foi a pauta principal da entrevista, feita pelo jornalista Evandro Nogueira. Segundo o médico Mário Borges Rosa, o mais preocupante quanto à internação de um paciente no Sistema Único de Saúde é ter uma unidade de qualidade à disposição. Olha, o que mais se preocupa hoje quando o paciente é internado é um hospital que siga as normas da Anvisa em relação à qualidade de segurança, que já existe. O Programa Nacional de Segurança do Paciente
você tem que ter um corpo clínico que faça o diagnóstico o mais rápido possível, você tem que ter os profissionais de saúde exercendo a sua função para evitar os eventos adversos. Isso é muito importante, né? Você tem um hospital que um dos grandes nortes desse hospital é qualidade e segurança. Porque isso muitas vezes pode ditar como que um paciente vai ser tratado no hospital e às vezes evitar algum evento adverso, por exemplo, que poderia perfeitamente ter sido evitado. Para Mário Borges, as normas de saúde norte-americanas, por exemplo, poderiam ser aplicadas aqui no Brasil. Não, elas cabem, não de forma total, mas elas cabem sim. Por exemplo, o pagamento dos hospitais por qualidade do atendimento. Isso está começando a acontecer no Brasil. Até hoje, a maior parte dos pagamentos é quantos são os procedimentos que você fez no paciente. Se você operou ele, você recebe, ou você recebe o pacote, por exemplo, ele teve determinada doença, você recebe por aquela doença e toda a assistência que você tem que prover no caso daquela doença. O melhor seria que uma parte do pagamento fosse baseada no êxito ou na qualidade da assistência. Então, por exemplo, você tem parto. O parto normal, ele tem muito pouca infecção. Então, você teria, por exemplo, um determinado indicador e que a Anvisa poderia ir inspecionar o hospital. Se o hospital tem um nível alto de infecção, por exemplo, numa determinada cirurgia ou em parto, ele teria que ser inspecionado e não receberia o que normalmente se recebe por procedimento. E aqueles hospitais que adotam medidas corretas para prevenir eventos adversos deveriam receber mais por isso. Alguns lugares já estão fazendo isso, mas não é no Brasil inteiro. O governo espera de 25 a 30 mil pessoas no desfile do Dia da Independência, na segunda-feira, na Esplanada dos Ministérios, que terá a presença da presidente Dilma Rousseff. O desfile está marcado para começar às 8h45 e terminar às 10h30 da manhã. Tradicionalmente, não há pronunciamento da presidente no evento. A cerimônia prevê desfile de estudantes e de grupos militares, além da apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Uma das apresentações previstas será a de um grupo de 60 integrantes do coral do Colégio Militar de Brasília, que devem cantar para Dilma as músicas Mulher Rendeira, Aquarela do Brasil, além dos hinos nacional e da independência. Atletas olímpicos são referência de perseverança, disciplina, dedicação e força de vontade. Estar em contato, sintonia e respeito com o meio ambiente também faz parte dos bons exemplos a serem seguidos pelos estudantes dos Jogos Escolares da Juventude 2015, que estiveram em visita ao Parque Ecológico do Cocó, em Fortaleza. Os estudantes das escolas públicas de todo o Brasil se reúnem até o próximo dia 12 de setembro para disputar os Jogos Escolares da Juventude em Fortaleza. Além das disputas realizadas, os alunos que representam os estados do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Tocantins, Rondônia e Amazonas realizaram uma visita guiada por educadores ambientais pelas trilhas do parque. Eles foram recebidos pelo secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. Acho que é muito importante que a juventude do Brasil inteiro, que está nos Jogos Escolares, venha ao Parque do Cocó e, sobretudo, numa atitude muito cidadã, que é de plantio de árvores, né, para que nós diminuamos a quantidade de carbono na atmosfera e diminuindo, portanto, o aquecimento global, que é um dos grandes males do século XXI. O parque é um equipamento especial de educação ambiental. Aqui nós temos árvores de muitos tipos, aqui nós temos mangue, né, inclusive com algumas árvores de mangue. As pessoas às vezes pensam que mangue é só uma vegetação rasteira ou arbustiva, mas há árvores de mangue. Então é uma floresta dentro de Fortaleza e pouca gente conhece, inclusive. Não é? Nós estamos organizando o parque para que o povo cearense e o povo de fora, vai ser um local turístico, com certeza, com as melhorias que nós estamos fazendo. O secretário Arthur Bruno comentou também sobre o processo de regulamentação do Parque do Cocó pelo governo do estado, que prevê o uso do parque para o turismo. É um dos principais equipamentos públicos de Fortaleza. Tem sido uma luta de 40 anos da sociedade cearense para a sua regulamentação. O governador Camilo Santana assumiu o compromisso de definitivamente regulamentar o Parque do Cocó. Nos deu prazo até o final do ano para apresentar
essa proposta e com certeza é o verdadeiro pulmão da cidade, porque há uma área verde que cobre toda a nossa cidade nas margens do Rio Cocó. É um local de encontro, de educação ambiental, de pesquisa, de esporte, de lazer, e nós estamos reformando o Parque do Cocó para que ele também seja um local de cultura, não é? Teremos o Cine Cocó, um cinema ambiental, teremos uma área cultural para fazer eventos culturais ligados ao meio ambiente. E na regulamentação, em vários locais da cidade, nós teremos equipamentos esportivos e de lazer, né, já programados para a população de Fortaleza. O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima falou sobre vivenciar a experiência de levar atletas dos Jogos Escolares para a convivência com a natureza. Oportunidade única, né? Você está vivenciando os Jogos Escolares aqui em Fortaleza, mas também dentro desses jogos algumas ações que vêm conscientizar a importância da preservação do meio ambiente, né? Principalmente um espaço como esse dentro de uma capital tão grande, né? E a gente vê da importância da preservação aos mananciais, principalmente ao cuidado com a água. A gente está vivendo um período de muita escassez da água em todas as regiões do nosso país, né? E é importante que a gente possa desenvolver campanhas para conscientizar as pessoas não só da preservação também, mas também conscientizar o uso dos recursos humanos, né? Em todo sentido, né? Não somente a água, mas também outros recursos naturais que envolvem diretamente na vida do ser humano. Os 10 municípios com melhor desempenho no programa de apoio às reformas sociais, o PROARES 2, foram premiados pelo governo do estado por terem obtido os melhores resultados na execução das políticas públicas de assistência social previstas no programa. Os 10 municípios premiados neste segundo seminário são Sobral, Viçosa do Ceará, Jijoca de Jericoacoara, Miraíma, Cariré, Choró, Salitre, Catarina, Saboeiro e Santana do Acaraú. O PROARES é desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais, com o objetivo de melhorar as condições de vida de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa envolve financiamentos estaduais na ordem de 65 milhões de dólares contratados junto ao BID. O coordenador do PROARES 2, Roberto Luiz, avalia as ações realizadas até agora e as que vêm pela frente. Nós trabalhamos com 62 municípios que foram escolhidos com critérios técnicos, através da nota técnica do IPES, levando em conta o índice de vulnerabilidade social, e podemos dizer que nós já entregamos, o governo do estado já inaugurou, a população já está usufruindo, usando, utilizando 142 equipamentos sociais, dentre os quais nós trabalhamos equipamentos de alta importância para a população carente, a população vulnerável mais pobre do estado do Ceará, como Centro de Educação Infantil, as creches, Polo de Convivência Social, os CRAS, que são Centro de Referência da Assistência Social, que é o portão de entrada social, pista de skate, pista de bicicross, bibliotecas públicas, centro de esporte, ginásio poliesportivo, dentre outros. Então, é altamente favorável a avaliação. E o governador Camilo Santana, juntamente com o secretário Jorge Bertini, irá inaugurar até o final do próximo ano mais 40 equipamentos sociais, que dentre os quais 31 estão em execução e 8 irão iniciar a sua construção. A companhia de balé Edisca traz para o público fortalezense o seu novo espetáculo Religare, que será apresentado de 4 a 6 e de 11 a 13 de setembro no Teatro do Shopping Via Sul. No palco, 39 bailarinos da Edisca dançam entre imagens de peso e leveza. O coreógrafo da escola, Gilano Andrade, fala sobre a proposta do espetáculo. A partir dessas notícias econômicas, políticas, dos desastres ambientais, isso tudo promoveu na gente uma reflexão para procurar o que poderia ser, o que poderia motivar as pessoas a ter uma esperança, o que poderia iluminar as questões que são tão graves no nosso país e no planeta atualmente. Então, encontramos que a única saída seria uma saída filosófica, uma saída espiritual. Ou seja, saber de cada um as soluções e as proposições para que as pessoas
vivam melhor, para que as nações tenham um melhor desenvolvimento. Eu sou Jocasta Pimentel e esse foi o Verdes Mares Notícias. Coordenação de jornalismo, Evandro Nogueira. Direção de jornalismo, Roberto Moreira. Na edição de áudio, Lucas Nogueira. Mais informações nos VMs Notícias todo começo de hora. Acompanhe também a Verdinha pelo site verdinha.com.br.